E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João. O vídeo de hoje é pra gente compartilhar as experiências de leitura do mês de outubro. Então, a gente vai bater aquele papo sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro e você também aí vai colocar nos comentários as suas melhores leituras, suas piores leituras, o que você curtiu muito de ler e o que você achou que foi um péssimo negócio, um desperdício de tempo, talvez, ter lido. Então vamos conversar um pouquinho sobre nossas experiências de leitura. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo e se inscreva no canal e também esteja ativando as notificações para que você seja informado todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Valeu? Valeu pela força, valeu pelo apoio, galera. Então vamos lá para as leituras do mês de outubro. Começando pelos mangás, eu li o volume 7 de Happiness e também o volume 8 de Happiness, que é um mangá muito bacana, um mangá de vampiro. Mas necessariamente os vampiros, embora tenham bastante importância dentro da narrativa, há algumas camadas de leitura que chamam bastante a atenção na narrativa. Aqui, dentro da história especificamente, a Yukiko acaba investigando uma determinada seita chamada Sangue da Felicidade. Essa seita é liderada pelo Musami, que é aquele cara que acabou cortando o pescoço dela 10 anos atrás. E ali, nessa situação toda, ela acaba se deparando com o Musami e ela quer saber do Yuki, que desapareceu justamente porque o Musami havia levado ele. E então ela acaba descobrindo que o local ali dessa seita é um tanto que complicado, é uma coisa bem obscura e ela acaba passando por situações muito complicadas ali, justamente porque o Musami tem um desejo, tem uma vontade, e essa vontade dele é se tornar um vampiro, e ele entende que tornar-se um vampiro é assumir uma vida nova a tal ponto que ele entende que é uma coisa que meio que divina. E os volumes 7 e 8 vão estar trabalhando essa ideia e também vai contar pra gente no volume 8 a história do próprio Musami, de onde que ele veio, qual que é a dele, e a gente vai ver que o sujeito é meio doido desde criança, o cara é um psicopata, e é uma edição, por exemplo, que vai trabalhar muito essa questão das pessoas estarem ali se entregando naquela seita, dando o sangue delas pro Yuki, para que elas possam, uma hora dessa também, quem sabe, ascender e conseguir se tornar vampiros, porque podendo receber a bênção dele transformar alguém, e esse também não é o desejo dele, que ele está um tanto que apático, um tanto que deprimido por uma série de coisas, e a história vai se desenvolvendo a partir disso, e é uma história com bastante tensa, eu diria, dentro desses dois volumes, uma história assim bem pesada, inclusive com tortura e tudo mais, e que chamou bastante a atenção, e como eu disse no vídeo de aquisições, é um quadrinho, é um mangá assim que eu acho que 14 anos é pouco, ele poderia ser 16 ou até mesmo 18 anos por causa dos elementos que são propostos dentro desses dois volumes principalmente. Estamos aí no aguardo do 9 do 10 para chegar, que eu já comprei, estou esperando chegar, para ver como é que conclui essa série, que até o momento está muito bacana e que eu indico para vocês. Seguindo nos mangás, Golden Kamuy, volume de número 5, e que é outro mangá que me agrada bastante, um mangá que tem uma proposta temática bem bacana e que nesse mangá, ou nesse volume especificamente, a história acaba tendo uma virada um tanto que interessante, uma vez que é descoberto algumas coisas importantes sobre o pai da Ashirpa, né, que é a jovenzinha que caminha com o Sugimoto. E a partir do momento que se descobre isso, é meio que aquele momento assim, tipo, explode cabeça, sabe? Porque é uma coisa bem inesperada no momento que isso é narrado. E a caminhada pelo ouro, a caminhada pelo mapa e coisa e tal, segue de forma bastante ativa dentro da publicação, e é mais uma publicação que misturou bem ação com um pouco de cultura, com um pouco também de comédia e por aí adiante, ou seja, Golden Kamuy tem valido a pena acompanhar. E para terminar os mangás, Vinland Saga volume 3, esse que tem resenha aqui no canal, que é o melhor mangá do ano até o momento, justamente, ou pelo menos dentro das leituras continuadas, né, até o momento. Por quê? Porque é bom demais da conta essa publicação. Dá uma conferida na resenha, tá? Que daí a gente dá umas informações a mais ali para vocês dentro da narrativa, da proposta desse mangá. DC, Batman Veneno,
que é um quadrinho que faz parte, que foi publicado anteriormente também pela editora Abril, dentro dos contos do Batman. E aqui o Batman passa por uma situação bem complicada, haja vista que ele quer salvar uma menina que fora sequestrada e infelizmente ele acaba não conseguindo, e essa menina acaba morrendo afogada. O Batman então fica um tanto que frustrado, um tanto que deprimido, um tanto que triste, e ele acaba se sentindo que falhou e que aquilo está difícil para ele digerir, e ele acaba então se viciando numa determinada droga que faz com que a sua força física aumente. E ali a história começará a passar pelos desdobramentos a partir do momento que o Batman começa a ficar viciado nessa droga e, consequentemente, o cara que produz essa droga está também mancomunado com um ex-militar, onde eles têm planos ali um tanto que escusos, e é um quadrinho muito bacana, bem desenvolvido, um quadrinho muito bem escrito, e que eu não quero falar muitas coisas dele aqui, porque eu quero fazer um vídeo específico sobre as camadas de leitura de Batman Veneno, mas posso dizer a vocês de antemão que é um quadrinho de bastante qualidade. Fica a dica para vocês. Mulher Maravilha, a verdadeira Amazona, que é meio que um quadrinho de origem, ou meio não é um quadrinho de origem, a proposta da Jill Thompson para uma forma ou um olhar, né, para a origem da Mulher Maravilha, onde a Mulher Maravilha vai passar ali por algumas lições, tentando vencer, mostrando que ela vai precisar vencer, digamos assim, esse aspecto dela ter sido mimada, um pouco da arrogância, entre coisas desse tipo, dentro da realidade ali em Temícera, e como as coisas se desenvolvem, e como também algumas ações que se faz podem gerar tragédias, mesmo que a intenção primeira não tivesse sido prejudicar realmente alguém, a pessoa pode ser prejudicada. E não só isso, é um quadrinho também que acaba mostrando que nem sempre vale tudo para poder ganhar, porque dependendo de quem você fere, dependendo de quem você machuca, as situações se tornam, infelizmente, irremediáveis. É um quadrinho bacana, quadrinho que tem uma história boa e que também tem uma arte bem bacana, e que uma hora dessa aí, estando num precinho camarada, vale a pena dar uma conferida. Gavião Negro, volume 3, esse tem resenha também no canal, que é uma série que tem me agradado bastante, né? Aqui o Bryan Hitch não desenha mais o personagem, né? Mudou o desenhista, mas a qualidade da história se manteve. Então compensa dar uma conferida no Gavião Negro. Tá? Então fica a dica também desse quadrinho para vocês. E para terminar de si, Batman e Superman, volume 3. E eu posso dizer para vocês que é o volume mais fraco dos 3 até o momento, justamente porque a qualidade das histórias caiu um pouquinho, de todas as histórias. Aqui também tem Adão Negro e também Infectado, Rei Shazam. O Batman e o Superman, eles estão tentando descobrir qual é o plano do Batman que ri. Então, o Superman acaba se permitindo se infectar, né, com os vírus aí, aquela coisa do metal lá do Batman que ri, e ele então, a partir também de sua fisiologia lá, ele consegue mais ou menos controlar a transformação, e com o objetivo então de enrolar o Batman que ri para descobrir quem serão todos os infectados, qual é a dele, essa coisa toda, e eles acabam descobrindo que a situação não é tão fácil assim, e que o Batman que ri não vai entregar para eles as coisas do jeito que eles estão pensando. Então, a história vai se desenvolvendo dentro de uma arte bem bacana do David Marks, e a história, na minha opinião, nessa edição especificamente, caiu um pouquinho a qualidade. Depois, nós vamos ter o Rei Shazam, onde o Shazam, que eu tenho ainda um pouco de dificuldade de chamar ele de Shazam, porque sempre vem o Capitão Marvel, né, na minha cabeça, ele acaba procurando as divindades e saindo no pau com essas divindades, porque ele entende que ele precisa montar de novo uma família que seja digna dele. Então ele sai quebrando o pau com uma série de divindades, porque aí ele infectaria, no caso, aqueles que são dignos dele, né? E mostrando aí até que ponto, por exemplo, pode chegar os planos do Batman que ri. Ao passo que o Shazam, ele acaba também, a partir disso, dizendo que ele tem agora a mente aberta por quanto de estar infectado. E a história vai ter ali seu desenvolvimento. Essa história, inclusive, tem a arte do
do Joey Bennett. E é uma história ok, é uma história mais ou menos, e não mais do que isso. E depois nós vamos ter a história do Adão Negro, que eu achei um pouco melhor, que o Shazam, por sua vez, vai atrás dele, e eles vão também, por sua vez, brigar, aquela coisa toda, e o Paul Jenkins, que escreve essa história, e o Paul Jenkins acaba ali apontando alguns elementos que dizem respeito a visões, né, opostas, o Shazam com a percepção dele, o Adão Negro com a dele, e ainda aqui ali alguns elementos de fé e tudo mais, e algumas coisas relacionadas à oração e coisas desse tipo, que é uma história interessante, não espetacular nem nada disso, mas interessante. Achei a melhor história do encadernado, do encadernado, diga-se de passagem, mas, como eu disse, em linhas gerais, é a edição mais fraca de todas até o momento, mas continuarei comprando, quero ver os desfechos desses arcos de história. Marvel, A Espada Selvagem de Conan, volume 2, a coleção, quadrinho esse que um tempinho atrás eu ganhei de presente do meu amigo André, e que pura e simplesmente me faz trazer à memória, à medida com que eu vou lendo essas histórias, as histórias publicadas na Espada Selvagem de Conan, da editora Abril. Histórias de qualidade, e que é uma beleza a gente poder contemplar novamente a arte do John Buscema dentro dessas histórias. Temos aí algumas aventuras com a Sonja, a Guerreira, e também o Conan aí defendendo rainhas e coisas desse tipo, e alguns desdobramentos bacanas, e termina o encadernado onde o Conan acaba parando numa determinada ilha. Ali ele enfrenta uma fera, e também tem um templo ali com algumas estátuas que na verdade foram pessoas que foram petrificadas, e por aí adiante. Enfim, são bastante informações que não dá para ficar falando exatamente no vídeo para ele não ficar extremamente longo, mas é uma coleção bacana de histórias de qualidade, e que em alguns momentos dá a impressão que foi impresso rápido demais, sabe? E que poderia ter uma qualidade de impressão um pouquinho melhor, porque tem umas horas que parece que colocou lá no modo econômico do econômico e fica uma impressão um pouquinho deficitária. X-Men número 2, do Jonathan Hickman, e os outros, João, eu só li o 2, gente. Tem o 3 ali, o 4 tá para chegar, tá? Mas essa edição acaba fazendo um retcon, né, na história da Moira, e também acaba mostrando que a Moira, de certa forma, acaba sendo uma das bases, ou se não a principal base, do desenvolvimento da narrativa do Jonathan Hickman, uma vez que ele vai mostrar que a Moira, na verdade, é uma mutante, e ele vai contar essas vidas da Moira. E depois, quando vai acabar apontando algumas histórias aí para o futuro, a gente vai ver também, mais claro ainda, que a percepção da Moira e aquilo que nas muitas vidas dela ela viu é de fundamental importância para se entender todo o run desenvolvido aí pelo Hickman. É uma história bem contada, são histórias bem amarradas, mas eu confesso a vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade com esse negócio da Moira não ser mutante, sabe? Mas por quê? Porque eu sempre simpatizei muito com a Moira pelo fato dela ser humana, e uma vez que ela é um Homo sapiens sapiens, né, e ela era uma pessoa que sempre simpatizou muito com a causa mutante. Eu sempre achei isso muito bacana nela, porque ela era meio que uma ponte, né, de relações, de certa forma, entre o Homo sapiens superior e o Homo sapiens sapiens. E aí ela se tornando mutante, esse negócio acaba quebrando, né? Então eu fico um pouquinho reticente por causa disso. Mas é uma história bem amarrada, e o jeito que o Jonathan Hickman contou ele consegue desenvolver bem a história, mostrando ou propondo uma história que pode ser convincente. Mas mesmo convincente, eu ainda fico meio reticente, justamente por causa dessa mudança, que necessariamente eu ainda estou aqui ruminando para saber se eu gostei ou não, porque eu não gostei muito, sabe? Mas como aconteceu, né, eu preciso também estar ruminando aí para ver para que lado que isso realmente vai rumar. E também li a Espada Selvagem de Conan número 7, que é a última edição, e o que eu posso dizer a vocês é que
acabou, e quando a gente lê essas histórias, a gente sabe por que acabou. Só isso que eu posso dizer para vocês, que é bem fraquinho. O Imortal Hulk, volume 5, tem resenha no canal. Eu achei o encadernado mais fraco de todos do Hulk até o momento, então dá uma conferida. Tá na resenha, mas eu confesso a vocês que eu achei o encadernado mais fraco, e me incomoda um pouco essa coisa repetitiva de toda hora o Hulk ficar se machucando seriamente ou tendo que precisar morrer só para ressuscitar de novo. Eu acho que acontecer de vez em quando é legal, mas acontecer direto é um negócio meio que sem graça, sabe? Então eu tenho algumas resistências a algumas coisas. Em linhas gerais é uma boa proposta, mas eu espero que a qualidade das histórias não comece a despencar porque diminuiu um pouco a qualidade. Eu espero que tenha uma coisa que pelo menos fique nivelado até a conclusão da fase do Al Ewing, que de acordo com ele vai ali por volta da edição de número 50. Surfista Prateado, do Donny Cates, e que também tem resenha aqui no canal, e que é um encadernado que me agradou, uma história bacana, e que de certa forma reinventa o Surfista Prateado. Dê uma conferida nessa história, que eu acho que vale a pena sim ler essa publicação. E para terminar, aliás, quase para terminar a Marvel, que ainda tem mais um ali, Carnificina Absoluta de número 3, esse que conclui essa saga e que eu posso resumir para vocês da seguinte forma: é uma história que mostra os caras lutando para nada no final da história, sabe? Por quê? Porque é um monte de esforço que acaba em nada, nada mesmo, porque nitidamente você vê que é uma coisa que era para ser um arco dentro da história do Venom para depois ter continuidade, e que acabou ganhando uma mega saga aí para os caras ver se vendiam um pouco mais de gibi, porque não tem outra forma de enxergar isso daqui, principalmente pelo jeito que termina. Então eu não curti não, eu não curti a conclusão. Tá? É uma leitura assim, bem dinâmica, porque tem bastante ação, coisa e tal, mas enfim, eu fiquei relativamente decepcionado com isso aqui, e enfim, foi uma decepção realmente que eu tive, porque eu gostei do volume 1, aí o volume 2 caiu de nível, e o terceiro também não entregou lá grande coisa. E agora sim, para terminar a Marvel, Thor, volume 4, que reúne a minissérie King Thor, e que mostra o desfecho, né, da passagem do run do Jason Aaron enquanto escritor do poderoso Thor. Então a história está lá no futuro, bem distante, onde quase nada mais existe. Midgard voltou a ter vida por conta de ações do poderoso Thor. Aí o Gorr vai acabar voltando, e ele vai sair no pau com o Gorr, tem o Loki, e por aí adiante. Enfim, é uma grande batalha para a sobrevivência do universo no final da história, e que termina, digamos assim, de forma digna, o run do Jason Aaron à frente do personagem. Gostei do que vi, e em linhas gerais o run do Jason Aaron é de excelente qualidade. Separados, publicação da editora Darkside, que também tem resenha aqui no canal. Dê uma conferida, que é um quadrinho bem bacana, um quadrinho de terror que vale a pena ter na coleção. Na minha opinião, me agradou bastante essa publicação. E para terminar, East of West volume 2, a Batalha do Apocalipse, que também tem resenha aqui no canal. Então dá uma conferida na resenha desse material, que é um material do Jonathan Hickman, que também tem assim bastante qualidade. Não é a melhor coisa que o Jonathan Hickman já fez na vida dele, mas é um quadrinho que a gente lê com muito gosto, embora eu ache que essa edição especificamente foi bem mais cadenciada, foi uma edição assim mais explicativa de como é o mundo de East of West. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E quais foram suas melhores leituras no mês de outubro? O que tu curtiu, o que tu não curtiu? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E se você for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar o canal, o link está na descrição do vídeo. E também há outros links aí na descrição do vídeo, que você comprando por meio desses links, você ajuda bastante esse que vos fala. Valeu? Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.